Olá, eu sou Vinícius Senger e neste vídeo nós vamos ensinar você como usar a sua IoT Surfboard sem programar, apenas instalando o driver USB no seu PC e instalando a ferramenta Arduino, onde você vai poder abrir um terminal de comunicação com a sua placa, digitar comandos e ler sensores da sua placa, o sensor de temperatura, o sensor de umidade, o sensor de luz. E isso é muito legal para que você tenha o seu primeiro contato com a sua placa. Bem, alguns arquivos aqui da aula estão disponíveis no portal do aluno Global Code. Você pode fazer o download do PDF, temos o manual completo da IoT Surfboard e também você vai precisar fazer o download de driver USB para poder instalar no seu computador e se comunicar via cabo USB com a sua IoT Surfboard e da ferramenta super popular Arduino IDE. Os links para tanto o driver quanto a ferramenta vão estar no próprio slide do momento da instalação. Muito bem, então nós já vimos que a IoT Surfboard é baseada neste incrível padrão Arduino, que é um padrão mundial e que tem vários tipos de placa, e nós escolhemos o modelo Arduino Nano por ser um modelo super compacto, super fácil de substituir caso você tenha algum tipo de acidente de percurso. E o Arduino Nano tem toda a capacidade de um Arduino convencional, do Arduino clássico, porém de tamanho reduzido. Então o Arduino Nano ele vai utilizar um chipzinho para se comunicar via USB com o seu computador. E esse chip precisa de um driver caso você utilize ou Windows ou Mac. No Linux, o próprio Linux já vem com esse driver no kernel, né, no seu núcleo ali do sistema operacional. Então, é importante que você instale esse driver. É um driver de instalação simples, não é para ser uma operação complexa, como se fosse realmente aí um dispositivo, como quando você compra uma impressora, você precisa instalar um driver da impressora para que seu computador reconheça a impressora. Bom, o Arduino, falando um pouco da plataforma Arduino, tem esse nome aí diferente, né? Foi criada na Itália por um professor chamado Massimo Banzi. É uma plataforma para fazer prototipagem de dispositivos eletrônicos que tragam um pouco mais do mundo físico para dentro dos computadores. Então, nós conseguimos ligar sensores, saber se a luz está ligada, está apagada, saber se a umidade está alta, se tem fogo, vazamento de gás, e trazer isso para dentro dos seus sistemas. E também, através do Arduino, você consegue controlar coisas que normalmente nós não conseguimos controlar através do nosso laptop, dos nossos PCs, como, por exemplo, motores, válvulas, solenoide, bombas, enfim. Então, com Arduino você consegue criar diferentes tipos de projetos. Então, conheci nos Estados Unidos um projeto de uma gaiola de pássaros, assim, que atraía pássaros com uma câmera, e quando o pássaro visitava a gaiola batia uma foto e mandava via Twitter, e o dono da gaiola era apaixonado por pássaro, dessa forma ele catalogava automaticamente os passarinhos que visitavam a gaiola na casa dele. Aí tem amigos aí fazendo cervejas e automatizando o processo todo de braçagem da cerveja utilizando Arduino. Tem gente que faz impressora 3D utilizando Arduino, robôs, automação, coisas para monitorar a injeção eletrônica do seu carro. Enfim, para fazer coisas com tecnologia que vão além do seu laptop, vão além do seu smartphone. Tem uma característica muito importante do Arduino, é que ela é open source hardware, o que significa que não existe uma patente por trás do projeto da placa, e com isso ela se propagou no mundo todo, porque isso permite que empresas locais, como nós mesmos da Global Code já fabricamos aí mais de 1.500 placas do Programi, que era um Arduino, baseado no padrão Arduino. Então popularizou muito, inclusive, o Arduino, popularizou muito o open source hardware. Fabricado e utilizado no mundo todo, pelo fato de ser open source hardware, cada um acaba tendo uma ideia e cria um derivado. Tem Arduino com Bluetooth, tem Arduino com Wi-Fi, tem o Arduino que foi feito aqui no Brasil, que chamava Severino, que você faz o Arduino do zero, você constrói a sua placa, corrói e tal. Então tem vários tipos de Arduino. O site do Arduino é esse arduino.cc, é o site principal. Lá vocês encontram não só o software Arduino IDE para download, que é o software que nós precisamos para programar um Arduino, para programar a nossa Surfboard, e que nós vamos usar aqui nesta aula
para poder fazer a comunicação inicial e interrogar a nossa placa, perguntar sobre sensores, mandar ela mudar de cor através de comandos interativos. Então esse é o link para download, eu recomendo então que vocês façam o download. O IDE é disponível para todas as plataformas. Então se você usa Linux, Apple, Windows, você pode utilizar o Arduino IDE sem problemas. Nós distribuímos a IoT Surfboard utilizando dois tipos de chipset. Tá? Então a sua Surfboard pode estar trabalhando com a USB, que é o CH340, ou a USB FTDI. É importante que você consiga identificar para instalar o driver correto. Não tem problema, se você instalar os dois drivers, não vai ter nenhum tipo de problema. Só vai valer o que realmente ele reconhecer. Para saber se a sua é CH340 ou FTDI, nós colocamos essa imagem aqui, onde você identifica ali Nano DC do Hino ali, ele é o CH340. E esse Arduino Nano V3, ele é o FTDI. Tá? Então, é relativamente fácil você olhar por cima da sua IoT Surfboard e identificar o tipo do chip. Aqui estão as URLs para download. O driver do FTDI tem uma versão para Windows 32 bits, para 64 bits, tem diferentes versões conforme a versão do seu Mac OS. Então nós preferimos apontar o próprio site da FTDI, você vai lá e escolhe a versão correta conforme o seu sistema operacional. No CH340, nós já facilitamos e colocamos aí no nosso portal, tanto a versão para Windows quanto para Mac, porque é um arquivo para Windows e um arquivo para Mac. Basta rodar esse programa e plugar a sua placa e, teoricamente, se tudo correr bem, sua máquina não tiver nenhum problema adicional, ela vai reconhecer. Portanto, precisamos fazer o download do Arduino IDE, instalar o Arduino IDE, uma instalação super simples, clique em Next até encontrar o Finish e acabou. Se for o Windows ou Mac, instalar o driver do FTDI ou do CH340, faz a instalação do driver, liga o cabo USB no seu computador e você já consegue se comunicar com a sua placa. Então você vai precisar abrir o Arduino IDE e procurar ali em ferramentas. Então nós temos esse menu ferramentas. No menu ferramentas do Arduino IDE, você vai ver porta. Tem que aparecer uma porta nova, indicando o seu dispositivo IoT Surfboard. Muitas vezes ele vai listar aqui portas de coisas Bluetooth também. Então você pode acabar ficando meio confuso do que é o IoT Surfboard e quem é o Bluetooth. Então o que eu recomendo você fazer? Abre o Arduino IDE, não liga a sua Surfboard, vai em ferramentas, porta e vê que porta que aparece ali. Aquelas ali você já sabe que são portas se aparecer alguma porta. Nem no meu computador aqui fica cinza quando eu não tenho nenhuma porta, que eu não tenho nada Bluetooth aqui ligado no momento. Então, você liga a sua placa IoT Surfboard, vai em porta de novo e vê que porta que apareceu e você vai descobrir ali. No meu caso aí, a porta entrou como COM22 ou COM3, cada sistema operacional vai dar um número aí para a porta, cada máquina, né? Vai dar um número. Se for no Mac, vai ser um nome lá mais diferente, TTY e parará, é um nome bem menos intuitivo, assim como COM e tal. Se for no Linux, vai ser TTY, USB 0, USB 1, USB 2. Em geral, para esse tipo de coisa, o Linux é o campeão, aí, é o mais fácil de todos. Mas funciona muito bem, a gente já está quase 10 anos trabalhando com Arduino, então nunca tivemos um caso de um Windows, de um Mac ou de um Linux que não reconhecesse um Arduino por alguma razão. Bom, gente, então se a porta não aparecer, dependendo da versão do seu Windows, na verdade, quando você liga a sua placa, ele mesmo já é capaz de fazer o download do driver, tá? Então isso acontece com o Windows 8.1, é bem comum, o Windows 10 também é bem esperto nesse sentido. Mas eventualmente no Windows, no Mac, instalou o driver, não tem problema nenhum. Eventualmente no Windows você pode ter algum tipo de complicação, que mesmo porque às vezes tem instalações de Windows que já estão aí meio cansadas. E então é importante que você dê uma olhada no site, que tem um guia bem detalhado aí para instalação de Arduino no Windows, tá? de instalação de driver no Windows. Mas caso você tenha realmente problema, recorra ao nosso portal, abra um ticket que nós
vamos te ajudar imediatamente a solucionar esse problema. Então, não é para você perder muito tempo, bater muito cabeça, aciona a gente através do portal e a gente te ajuda. Bem, gente, uma vez que você tenha a sua surfboard aparecendo à porta ali no Arduino IDE, daqui para frente não tem mais nada que você tenha que instalar que tenha o driver ou que vai dar algum tipo de trabalho. Então, nesse momento, a sua placa surfboard ela já veio programada de fábrica, né? Então, nós vimos que ela tem alguns programinhas que a gente pode acionar no botão, e o modo, quando a gente liga a nossa placa, ela está num modo de espera por comandos. Tá? Então, existe um protocolo de comunicação onde eu envio, por exemplo, light, a placa me responde com o sensor de luz. Então nós temos um conjunto de comandos para você trabalhar com sensores, controlar alguma coisa e alguns comandos especiais de administração da placa, do ID, número de série e tal. Então a gente vai ter que abrir um programinha de dentro do Arduino IDE, ele tem lá uma janelinha chamada monitor serial, que a gente abre essa janelinha e ele estabelece a comunicação com a IoT Surfboard e ali a gente pode enviar comandos. Tá? Então vocês vão localizar o monitor serial, é uma lupinha que fica ao lado direito da janela do seu Arduino IDE. Então vamos ver o processo completo aqui. Ó. Clicou ali no monitor serial, né, a porta certa escolhida previamente ali na lista de portas. Ele vai abrir o terminal de comandos aqui, né, o modo interativo aí. Por padrão, é essa configuração que já vem no Arduino, mas às vezes você estava usando o Arduino para outra coisa e pode ter mudado a velocidade ou o tipo de finalização de linha. Então, o certo aqui para se comunicar com a Surfboard 9600, nenhum final de linha. E aí, então, a gente digita os comandos, que eu vou apresentar uma tabela aqui a seguir. No caso aqui, temp, retorna o valor da temperatura em graus Celsius. Então, é muito fácil de ter um primeiro contato e sair questionando a nossa placa com relação aos sensores. Sensor de temperatura temp, é esse sensorzinho azul aqui. Então essa tabela é legal que ela já te mostra onde que está o sensor. E humidity é o sensor de umidade, ele também é o azul, então o azul ele faz o papel dos dois sensores. Light é o sensor de luz, que é esse sensor com uma minhoquinha vermelha aqui. Pot é o potenciômetro, que é essa chave aqui. Você gira ela, ela vai dar um valor de 0 a 1023. Clock vai te trazer a data e hora, é o relógio, é esse componente pretinho pequeno. Aqui está a bateria que mantém o clock com a data e hora ajustada. Alcohol é o sensor de álcool, nós distribuímos as placas com sensor em uma breakoutzinha externa por questão de consumo de energia. E então a gente vai aprender a ligar o sensor de álcool aqui neste conector, mas existe sempre a opção de você soldar um sensor de álcool na sua placa. Depois nós temos Red, Green e Blue, que é esse LED RGB. Ele pode trabalhar com as 3 cores. Você pode indicar a intensidade da cor entre 0 e 255. No firmware beta, o LED vermelho não estava trabalhando em intensidades, né? Então não era um LED que tinha capacidade de fazer PWM, você mudar a intensidade, ou ele ligava ou ele desligava. No beta 1 a gente já corrigiu isso. Speaker 0 ou 1 para ligar o apito, o speaker da placa. Relay 0 ou 1, relé de carga, que é esse pretinho aqui. T4 vai ligar o transistor. E depois nós temos o comandos, a lista de comandos aqui da IoT Surfboard, comandos mais de sistema, vamos dizer assim. Interrogação descreve todos os componentes que estão ligados na IoT Surfboard em formato JSON. Interrogação, retorna um JSON com um ID, toda a Surfboard é identificada por um número exclusivo, um código serial e um número de chave. Então com essas 3 informações a gente sabe de quem é a Surfboard, quem que comprou essa Surfboard para poder dar assistência técnica, identificar ela na rede se você estiver trabalhando com várias Surfboards. Mode, interrogação de 0 a X, nós vimos que a gente pode mudar o modo de operação na placa apertando o botão. A gente também pode mudar isso mandando um comando para ela. Discovery é o mesmo que o interrogação, só que ao invés de usar o JSON, ele descreve a placa separado por pipe. Então ele gera uma sentença menor em termos de quantidade de bytes. O JSON ele tem as chaves, as aspas, vírgulas e tal. Isso acaba gerando uma sentença muito maior do que a sentença do Discovery. Então quando a gente está trabalhando com 2G,
e a gente vai fazer discovery de dispositivos, quanto mais enxuto, menor a conta que nós pagamos por dados. Então esse é um momento que a gente economiza até com a vírgula do JSON. É engraçado falar nos dias de hoje que um formato de arquivo JSON, para quem não conhece, não é técnico, é como se fosse um ponto doc, né, de documento, mas é para trafegar dados, informações. Então o JSON em geral é bem leve para computação convencional, computação de empresas. Agora, para a computação das coisas, onde a gente lê, muitas vezes um sensor pode ser lido aí várias vezes por segundo, e aí isso acaba pesando um pouco. Sensors vai retornar um JSON com os dados dos sensores, todos lidos de uma só vez. Então, com sensors a gente consegue ver todos os sensores de uma só vez. Então aqui o resumo da tabela dos sensores, tabela dos controladores. Então você pode aí já abrir o monitor serial e brincar com a sua IoT Surfboard, mudando a cor do LED vermelho, mudando, ligando o speaker, ligando o relé, lendo todos os sensores, certo? Então, melhor do que a teoria é ver na prática tudo isso funcionando. Vamos dar uma olhada aqui na demonstração. Muito bem, galera. Agora vamos ver como comandar a nossa IoT Surfboard através do nosso PC. Então nós temos o Arduino, esse programa instalado, o Arduino IDE, que é o programa onde nós podemos até reprogramar a nossa Surfboard. Nós temos que escolher aqui, vou ligar a minha Surfboard no cabo USB agora, e ela tem que aparecer aqui uma porta para ela, com 3, então está aqui a minha Surfboard, está ligada na porta 3, e o que eu vou fazer aqui vai ser clicar no botão Serial Monitor do Arduino, e com isso a gente vai estabelecer uma comunicação através do cabo USB, é uma comunicação serial com a nossa placa. E agora ela inicializou novamente e vamos começar ligando o LED vermelho. Ligamos o LED vermelho com o comando RED 255. RED 0 desliga. Eu vou ligar o speaker 1. Vou desligar o speaker. Eu vou agora perguntar qual é a temperatura ambiente. 29 graus. Umidade, 45%. Então, através da tabela de comandos que nós apresentamos aqui para vocês, vocês conseguem interagir com a sua Surfboard, ainda sem programar, mas já conseguem dar esses comandos aqui para a sua placa. É uma maneira de você trabalhar e manipular motores, manipular os sensores, ler os dados dos sensores. Tem todos esses comandos. Como nós mostramos, ela também tem alguns comandos especiais, que são os comandos, por exemplo, Discovery. O Discovery traz uma sentença que descreve o que a IoT Surfboard tem de elementos dentro dela, e com isso um computador ou na internet ela pode falar: oi, eu sou a Surfboard número tal e eu tenho tais coisas e os valores dos meus sensores são tais. Eu vou dar um comando aqui, CLS, que limpa essa tela toda, e vou digitar Sensors. O Sensors vai retornar para a gente também uma sentença. Essa sentença está num formato de mercado muito popular chamada JSON, e nós temos os valores de todos os sensores da nossa Surfboard. Bem, então é isso, gente. Nós estamos mostrando uma maneira muito simples e muito fácil de manipular a sua placa, basicamente instalando o driver e o Arduino IDE. Espero que tenham gostado dessa demonstração básica. Bem, é isso aí. Então nós vimos aí a IoT Surfboard em pleno uso, de uma maneira muito simples, sem programar. Então o resumo é que nós usamos a IoT Surfboard com o Arduino Nano. O Arduino Nano é o papel do controlador. Ele já sabe, ele consegue rodar alguns programinhas ali, é um controlador limitado, mas ele consegue rodar programas locais na Surfboard e consegue também se comunicar ou via cabo USB ou Bluetooth 2G, 3G, Wi-Fi, para poder receber requisições de comandos e devolver isso para um sistema qualquer de automação que você tenha. A gente precisa instalar no computador o Arduino IDE e os drivers USB para trabalhar com ela de forma interativa, e a Surfboard já vem programada com os programinhas ali que a gente muda através do botão, e também ele tem aí a capacidade de responder por
comandos, né, que representam seus sensores e controladores. Com isso, nós estamos tornando possível você ter experiências de trabalhar com eletrônica, automação e internet das coisas, até mesmo sem programar. Bem, é isso, então espero que tenham gostado, espero que tenham uma excelente primeira experiência no modo interativo com a sua IoT Surfboard. Valeu, galera!